Hoje nós vamos ser bem introspectivos, tá bom? Nós vamos meditar bastante coisa aí dentro do nosso próprio coração. E eu queria que você fechasse teus olhos um pouquinho. Você que já abriu tua Bíblia, ligou. E você orasse mais um momento ao Senhor nessa noite. Rendesse teu coração a Ele, para a glória dEle nessa noite. Falasse com Ele aí onde você está. E só para deixar claro, eu não sou Ele, se você estiver olhando para mim. Ele é Ele, querido. Ele é Ele. Busque a Ele por alguns segundos, momentos nessa noite. Fale com Ele. Por que você veio aqui? Para que você está aqui? Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais na presença dEle. Nós queremos mais da Tua presença nessa noite, Jesus. Nós queremos mergulhar no Senhor nessa noite. Prostrar o nosso coração ao Senhor mais e mais nessa noite. Render nossa vida ao Senhor mais. Senhor, nós viemos aqui para estar na Tua presença. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Marcos capítulo 6 vai contar uma história bem legal, gente, para nós. E eu espero que a gente aprenda algumas coisas com ela nessa noite. Que a gente possa sondar o nosso coração em alguns assuntos de Marcos. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intimidade versus familiaridade. Tem coisas, queridos, que são familiares, mas não são íntimas, tá bom? Você, por exemplo, Joyce não é familiar a mim, ela é íntima minha. As coisas que vocês acham legais em mim, e eu espero que sejam bastantes, em nome de Jesus, são as que você vê, que você enxerga. Ah, tu é falso, Gabriel? Tu é um ator, alguma coisa? Não é isso. Mas a verdade é que tem algumas coisas que você vai só descobrir na minha casa, entendeu? Vivendo comigo, ok? Meus hábitos, que eu não posso falar meus hábitos, cara. Não vai ser legal alguns hábitos. E você vai conhecer mais assim. A Joyce conhece profundamente. A Joyce não me ama porque eu pareço ser legal. Ela me ama porque eu sou bem chato e ela gostou de alguém chato assim. Assim é um relacionamento. Na verdade, você começa a se relacionar, com alguém dizendo, poxa, que legal. E aí você vai descobrindo algumas coisas que não são legais, que são chatas. E amor é isso, você ama todas as coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu fiquei lembrando de algumas coisas que são bem engraçadas. Olha só. A gente se acostuma com as coisas. Alguém sabe quanto vinha numa barra de chocolate até uns anos atrás? Hoje são 80 gramas. Então, vinha 200 e pouca, quase 300. Foi baixando para 220, sei lá. Depois 90, 80. Confessa para mim que quando você foi comprar e diminuiu, você achou estranho. Não foi? Muito triste. Hoje, se a de 80 gramas está na promoção, a gente já está feliz. Bolacha wafer. Bolacha wafer. Vinham 2 camadas, não era? E era super legal pegar as 2 juntas e morder. Quantas vem? Uma fileira. Quando eu peguei aquele pacotinho que ficou mais fino, era bem estranho. Eu falei, meu Deus, cara. Hoje a gente nem lembra disso. Beleza, tá na promoção. Vamos lá. Leite condensado, cara. Eu fui pego pelo leite condensado esse final de semana.
Eu fui lá e comprei um pote de açaí. Fazer propaganda do Forte, tá na promoção, R$29,90, cara. Aí eu falei, eu vou comprar um açaí, cara. E aí o que compra? Um leite condensado. Cara, você sabia que hoje tem leite condensado em mistura láctea? Não é verdade? E a gente já está se acostumando. Quer ver como a gente está se acostumando? Mistura láctea é mais barato, beleza. Então a gente já dá para sondar isso pelo preço. Aí a gente só confirma lendo, né? Moça, leite condensado, moça, é bom, né? Cara, eu fui lá e peguei 2, cara. Mais caro. Tá? Mais caro. Botei no carrinho. Em casa abri e apertei. Saiu tipo água, soro. Quando eu peguei a embalagem, estava escrito o quê? Mistura láctea. A gente se acostuma tanto com as coisas que a gente não percebe outras. Eu nem fui olhar, porque eu pensei, moça, não vai ter mistura láctea, cara. De jeito nenhum. O preço é mais caro. Eu estou te dando uns exemplos porque a gente vai se acostumando. Quem é da época... Quem aqui algum dia já alugou uma fita de cassete de locadora? Por favor. Tá, eu preciso dessa enquete que é bem legal, cara. Quem não sabe o que é uma fita cassete de locadora? É que a Manu, assim, só que eu preciso explicar, a cidade que a Manu morava não tinha tecnologia, nem água, nem luz. Gente, era um absurdo não existir mais fita, nem videocassete e virar o DVD. Era um absurdo virar o DVD. E aí, eu não posso falar o nome, mas eu estive no local essa semana onde eles estavam dando pilhas e pilhas de DVD, cara. Super legal. E DVD evangélico, né? Gospel, meio termo, tô brincando. Pilhas e pilhas. Quantos eu peguei? Nenhum. Imagina você no auge do DVD, se você passa um lugar e estão dando DVD, não é? Só que a gente vai se acostumando com as coisas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Diferença entre familiaridade e intimidade. Tudo que eu estou falando eu não copiei de alguém, tá bom? Eu adaptei para o que eu achei, mas eu te confesso e te incentivo também a estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho. Jesus Cop, Josué Gonçalves, ele fala um pouquinho sobre isso, é bem interessante. Marcos capítulo 6, verso 1 diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? Como se fazem tais sinais e maravilhas por suas mãos? E aí começam outras perguntas. Não é esse o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha só. Hoje a gente está conversando um pouquinho, querido, sobre alguma coisa ser familiar para você, conhecida, e uma coisa ser íntima sua. Existe muita diferença nisso. Você pode se familiarizar com Jesus, ok? Você pode saber quem Ele é, sua obra. Quem assistiu A Paixão de Cristo, né? Quem foi no cinema? Ver? Cara, saía gente chorando, desesperadamente. Então assim, informações, conhecimento, podem ter coisas familiares, assim como tinha para essas pessoas. Quando Jesus volta para sua terra, Ele já tinha feito outros sinais, milagres, maravilhas em outros lugares. E aí, em determinado momento, como a gente leu no 6:1,
Tendo Jesus partido dali, desses outros lugares, foi para a sua terra, em Nazaré, que era em torno aí de 32 quilômetros de Cafarnaum, onde estava antes. E diz que os seus discípulos o acompanharam. Ele chegou no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e os primeiros questionamentos são interessantes, dizendo, no verso 2 em diante, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí começam uns questionamentos meio estranhos no 3, dizendo, tá, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Jesus, de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós, suas irmãs? Cara, era como se ele estivesse dizendo, ele é familiar para nós. E aí o texto continua dizendo, e escandalizavam-se nele. Continuando no verso 4, pode botar para nós. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Cara, já li algumas vezes, muitas vezes, mas hoje quando eu li, esse não pôde ficou muito forte em mim. Não pôde fazer ali. Esse não pôde fazer ali, querido, e a gente vai para a nossa teologia e sabemos que Ele é soberano, que nada frustra seus planos. O problema não é com o Senhor, o problema é conosco. O Senhor não pôde fazer ali, se não curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Nenhum milagre. E quem perdeu essa bênção de ter experiências com o Senhor foi aquele povo. Pode deixar o versículo, gente, por favor, tá? Foi aquele povo que perdeu. E aí o versículo 6 continua dizendo: admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias, circunvizinhanças a ensinar. Eu espero que Jesus se admire não da nossa incredulidade, mas se admire da nossa paixão por Ele, querido, da nossa sede e da nossa fome por Ele. Eu vou te confessar uma coisa nessa noite. Não é o desejo do meu coração que a gente se reúna aqui e tenha um monte de gente que saiba um monte de coisa, se familiarize com as coisas de Jesus, como sua palavra, como o culto que é feito para Ele, mas que, infelizmente, não experimente ver a presença de Deus sobre a sua vida, querido. Sim, nós somos aí de uma teologia reformada, somos cristocêntricos, eu sei disso tudo. Só que eu sei que Jesus, Ele era, é e sempre será o mesmo. Ele continua, querido, da mesma forma que Ele sempre foi. Um Deus operando milagres em nosso meio, falando conosco. Eu quero trazer algumas perguntas e deixar no ar soltas. Os discípulos, qual o grau de instrução de todos eles? Me responda. Eu sei que variava de um para o outro, mas qual o grau de instrução? Qual o grau de conhecimento técnico da Torá e de tudo que existia? Me diga. Quantas horas eles tinham de seminário, de teologia, de cursos online? Eles fizeram muito mais do que eu e você, querido. Muito mais. Me diga quanto tempo a mulher samaritana ficou estudando para sair e ser um canal de bênção sobre Samaria. Quanto? Um encontro de minutos com Jesus. Gabriel, você está menosprezando estudo? Não. Você está menosprezando conhecimento? De forma alguma.
Só que eu quero relembrar o teu coração que o Deus que nós servimos, querido, é um Deus que move, fala conosco, toca nossas vidas, ministra nossos corações. Eu lembro, e eu estou falando isso porque é óbvio que eu sei que tudo que eu sou hoje e tudo que eu tenho hoje é fruto de Jesus, da sua vontade, eu sei. Mas os canais que ele usou para que isso acontecesse, querido, se eu for falar, talvez sejam bem estranhos. Quem cuidou de mim foi uma senhora semi-analfabeta. Ela não tinha curso de teologia, tá bom? Ela não tinha um curso de discipulado, porque hoje parece que precisa ser formado num seminário e ter um diploma de discipulado para poder ajudar outras pessoas. Mas sabe uma coisa que ela tinha muito mais do que eu, com o meu seminário livre que eu fiz outra vez, com o seminário graduado que eu estou fazendo agora? Uma vida de oração e rendida aos pés de Jesus. Os discípulos tinham isso, querido. Todos os personagens que você vai olhar na Bíblia, eles tinham uma vida íntima com Deus. Íntima. Intimidade. Jesus não era familiar, era íntimo para eles. Estava misturado a tal ponto na vida deles de que quando Pedro, e Jesus é crucificado e Pedro dá uma fugida, vai para os cantos, é tão misturado o negócio na vida de Pedro, não é só uma declaração. As pessoas disseram, assim, tu és um deles, o teu jeito de falar te denuncia. Não é o teu jeito de analisar as coisas. Não é o teu... Cara, a gente precisa ser íntimo do Senhor. E intimidade com Deus, querido, é óbvio que estudo da palavra, mas também o derramar do coração diante dele. Se prostrar aos seus pés. Fome e sede. Sabe uma das coisas? Nós precisamos, querido, alcançar Balneário Camboriú. É o ID, é um mandamento de Jesus. Não precisa nem a gente dobrar o joelho nessa noite aqui no final e perguntar: Senhor, é a tua vontade que a gente seja um instrumento nessa cidade? Cara, não gasta tempo. Ok? Só que eles não estão esperando um monte de gente com um monte de conhecimento somente. Eles estão esperando pessoas que conheçam e tenham vida com Deus. Sabe por quê? Porque conhecimento eles podem pegar um Google da vida, lá no YouTube da vida, tem vários pregadores que conhecem. Nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra, querido. É uma vida verdadeira. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Eu separei aqui um outro texto, e eu quero que você abra comigo. Mateus capítulo 21. Eu vou citar duas coisas que tem na Bíblia com relação à intimidade que são bem interessantes. Mateus capítulo 21 vai falar ali da entrada triunfal e vai dizer: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Obrigado. É que eu ia começar a orar em línguas, mas não estava brincando. Ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Gabriel, o que tem a ver esse texto? Cara, olha só, Jesus não falou para eles o seguinte: saiam e a hora que localizarem uma jumentinha me tragam. Simplesmente assim. Jesus dá algumas direções.
Jesus fala, ó, é assim que vai acontecer, é assim que vocês vão fazer. E um outro texto é Atos capítulo 9. Abre lá comigo. Atos capítulo 9, verso 10. Esse é um dos textos que eu mais amo nesse sentido. Atos 9, 10. Vai dizer o seguinte: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista, recupere a vista. Verso 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei tudo quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram-lhe dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Cara, Ananias precisava ouvir o Senhor. Ouvir, cara. O Senhor falou o nome da rua. O Senhor falou onde era. Na casa de quem? O que ele deveria fazer? Qual era o propósito do Senhor? E sabe qual é o meu medo? Que infelizmente eu vou falar hoje. É que se uma coisa dessa acontece num momento desse conosco, e o Senhor tem um plano sobre a vida de alguém aqui em Balneário Camboriú, e coloca no teu coração um desejo de ir em tal lugar, existe uma grande possibilidade de você querer encontrar o nome da rua na Bíblia para ver se isso é bíblico. Eu preciso lembrar vocês, jovens, que o Senhor continua ministrando os corações. O Senhor continua fazendo, tocando, ministrando. Eu imagino que talvez um dia você já tenha pedido o seguinte: em casa, mal, impossibilitado de algumas coisas, tenha dito: ah, Deus, por favor, fala comigo, envia alguém aí para pelo menos me dar um abraço. Nós precisamos estar atentos, querido. E eu estou falando hoje com jovens, então é os jovens. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Atentos. Sabe um dos dias que eu fiquei muito impressionado? Eu já contei para vocês que eu vim de um lar espírita e tive minha conversão com Cristo, tudo maravilhoso. E muito tempo depois, eu estava dormindo e eu sonhei com uma casa, com o nome da rua, com o número da casa e com o nome de uma mulher espírita que morava nessa casa. Eu fiquei apavorado. E aí eu lembro que eu acordei super empolgado e desesperado. Falei para minha tia que me levava para a igreja: eu tive um sonho muito estranho. E é assim, e é fulana de tal. Minha tia quase caiu para trás. Porque ela falou: Gabriel, essa mulher existe, eu conheço ela.
E ela mora nesse endereço. Eu vou te confessar que se fosse hoje, meu coração ia ficar bem pesado. E eu ia ficar fazendo várias análises. Eu não estou dizendo que nós podemos fazer qualquer coisa louca. Mas a gente precisa estar sensível, querido. Sabe o que eu fazia na idade que vocês têm hoje? Os lugares onde eu frequentava antes, como as baladas e as coisas. Quando eu fui para a igreja, cara, eu me jogava no chão e eu falava: por favor, Senhor, por favor, fecha o Baturité. Por favor, fecha o rancho do Baturité. Senhor, o escadão, não foi eu que pus fogo, mas o escadão pegou fogo. Gente, é emocionante, não é para rir, para. Ah, Gabriel, então Deus respondeu a tua oração? Não. Cara, hoje nós não oramos por essas coisas. Pode encher de barzinho aqui na frente, pode começar a vender droga na frente, pode começar, na frente da praia. E eu vou relembrar o nosso próprio coração nessa noite, qual foi o último dia que a gente se jogou aqui nesse chão e falou: por favor, Senhor, feche esses lugares para que esses jovens parem de usar isso. Por quê? Porque para nós hoje se tornou familiar um culto. A gente vem aqui, sabe que tem que levantar a mão, sabe quem é Jesus, sabe de todas as coisas, entendeu? Já tem tudo, e a gente vai embora. E aí a gente condena uma outra classe ou uma outra forma de alguns cristãos pensarem. E esses cristãos talvez estejam um pouco mais ligados do que nós. E aí, como nós não queremos ouvir por causa da nossa incredulidade, igual a gente viu no texto ali, talvez o Senhor vai usar outras pessoas dizendo: olha, filho, a Fabiana vai estar tentando se matar. Vai lá na casa dela. E aí vai. E aí, de repente, você encontra aí na internet ou na cidade, aí, olha o que aconteceu com a vida dessa pessoa. Alguém ouviu o Senhor. Nós precisamos, e o meu desejo hoje, é que a gente jogue todo o nosso coração no chão, se jogue aos pés de Jesus e diga: eu quero ser íntimo teu. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor, saber ao que o Senhor está inclinando o nosso coração, saber o que o Senhor quer fazer nesses dias, saber onde o Senhor quer tocar, operar, saber o que o Senhor quer manifestar nesses dias. Que o nosso coração desperte para isso nessa noite, querido. E não só essa noite, nos nossos cultos. Sabe quando eu vou ficar bem feliz? Com toda a liberdade. Eu vi a Bárbara cantando. Daí a manga, que agora é moda, a manga na mão assim, né? Cara, agora eu pensei, na minha época era breguice, né? E na minha época, tipo, comprou roupa muito grande. Agora é assim, né? Eu tenho um que quer um furo na manga. Se eu tivesse um furo na minha manga, meu Deus, cara. Mas eu vi essa blusa dela bonita, branca, toda borrada da maquiagem dela, porque ela não aguentava parar de chorar. Nós somos tão familiarizados com o culto que já aconteceu de ter lencinho aqui em cima, porque caso chore é importante não borrar. A gente é tão familiarizado com tudo hoje e não íntimo que se jogar no chão. Diga-me para mim na Bíblia onde diz que você não pode se jogar no chão e orar. Aí tudo bem, eu vou dizer: não se jogue. Querido, eu não estou falando de movimentos como reteté e coisas. Eu estou falando de busca com Deus, cara. É tão familiarizado que hoje não precisa chorar, entendeu? É tão familiarizado que hoje não precisa se arrepender.
Cara, Deus o livre, na minha época de juventude, Deus o livre. Se eu tivesse feito algo antes de ir para o culto, eu chegava no culto e já estava chorando no chão. Hoje parece que virou tudo familiar e normal. Eu tenho a minha vida, às 8 horas eu entro, eu fico ali até 9h30 e eu volto para a minha vida. E eu vou para a internet dizer: eu sei de tudo. Cara, você não sabe de quase nada. E nós estamos algumas vezes surdos e incrédulos. Vou tomar a liberdade de contar o que aconteceu com a minha irmã, porque é minha irmã. Minha irmã esses dias estava pensando em fazer uma besteira da vida dela. Vocês sabem que ela perdeu o bebê. Sabe o que aconteceu? Uma outra pessoa bateu na casa dela na mesma tarde. Falou: eu vim te visitar porque no meu coração estava pesado, que você não estava bem, estava com os pensamentos meio estranhos. Óbvio que começou a chorar desesperadamente, óbvio que me ligou, óbvio que falou: Deus me ouviu, Deus me viu. Só que a pergunta para a gente ir para o final nessa noite é: se o Senhor falasse conosco como falou com Ananias, você iria? Novo Testamento, Bíblia, direções, viagens missionárias de Paulo. A gente não vai ficar falando a noite toda. Tinham direções de Deus para onde ir, o que fazer, estratégia de como pregar na cidade ao Deus desconhecido. Cara, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir o que Ele quer da nossa vida, para onde Ele quer que a gente vá, o que Ele quer que nós façamos com todo esse conhecimento é o final de tudo. O que fazer com todo o conhecimento? Inclinar o nosso coração a ouvir a voz de Deus e dizer: ok, eu já tenho base, eu te conheço. Onde eu aplico essa base? O que eu faço com ela? Rolê. Já reclamaram para mim de rolê? Óbvio que reclamaram para mim de rolê. Entendeu? Eu não estou falando que eu sou perfeito, querido. Eu só estou comparando que eu venho de um método onde eu não tinha conhecimento. E isso foi muito ruim em algumas áreas, mas também foi muito boa em outras áreas. Porque sabe o que eu fazia com meus rolês, com meus amigos no final do culto? A gente ia para a praia com violão, e dane-se se estava desafinado ou não estava, e a gente ficava lá tocando e cantando numa rodinha. O nosso rolê não era uma disputa de qual lugar a gente vai comer. Sabe que hora terminava os cultos que eu ia? Pontualmente, 9h30. É o horário. Terminava 9h30. Que hora eu ia embora? 2, 3 da manhã. Sem luz colorida, sem projeção grande. Era data show, beleza? Não, era reto projetor, desculpa, né? Bota a folhinha transparente, um dia eu mostro pra vocês o que é. Mas cara, lá jogado no chão, dizendo: Senhor, faz alguma coisa pela minha vida. Aí você vê hoje eu, pastor, muito bem casado, 2 filhos maravilhosos, amo a igreja que eu tô, amo o que eu faço. Mas cara, não nasceu assim. Nasceu de ouvir o Senhor. De vezes de o Senhor falar para mim no emprego, como falou aqui na IBC, eu trabalhando em outro local, o Senhor um dia de manhã falou para mim: você não vai mais vender carro aqui. Cara, não tinha nada de errado. Eu não tinha brigado com ninguém, a empresa continuava tudo igual, salário super legal, e o Senhor falou no meu coração: você não vai mais vender carro aqui. Eu chamei o meu gerente, que não está mais conosco na época, se ele tivesse aqui ele confirmaria, e eu falei: Jackson, cara, eu não posso mais vender carro. Não, Gabriel, tu tá doido, tu tá passando um conflito de vendedor, entendeu? É exaustão. Cara, eu falei: não é.
eu não posso mais vender carro. Acabou que veio a pandemia e eu não pude vender carro mesmo. Profecia mundial, né, cara? Meu Deus, o profeta das nações. Beleza? Não. E nesse processo da pandemia, acabou aparecendo um outro emprego que ganhava metade do que eu ganhava vendendo carro. Mas eu sentei com a Joyce e a gente conversou e eu falei, é isso que tem no nosso coração. E a gente foi. Cara, é importante você escutar o Senhor. É importante perceber o que está inclinando o coração. E eu queria te convidar a fazer isso nessa noite. Nos esvaziarmos. Jogar o nosso rosto em chão. Cara, se você precisa de um milagre ou do Senhor, joga teu rosto no pó. Jesus ia para os montes, ok? Os discípulos o seguiam. As pessoas buscavam. Então eu tomei uma decisão essa semana. Quarta-feira nós não vamos ter o IBC Casa, que a gente implora para você ir. E você vai se você quiser, beleza. Nós iremos para o monte. E se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, não vai. Pode deixar que se te der algum tilt mental e você começar a rodar de um jeito que não pode e correr risco de ser excluído daqui, eu te seguro e não deixo tu rodar. Fica tranquilo, cara. É porque quando a gente fala em monte, tem gente que se arrepia. Parece que monte virou uma coisa do diabo e antibíblica, cara. O Senhor se retirava. Nós vamos buscar ao Senhor. Rasgar o nosso coração. Gabriel, pode ser aqui também, mas aqui você não vem, porque tem vigília de 2 em 2 meses, a metade, menos da metade. Quase todo mundo não vem. Eu estou falando em amor. Monte nos leva psicologicamente, emocionalmente a nos desligarmos, tá bom? Desse mundo, natureza, menos barulho, escurinho. Tem luz, né? Mas é escuro, né? Cara, nós precisamos buscar. Eu falo brincando algumas coisas, mas é muito sério. Eu não quero que você fique cheio de conhecimento e sem a presença de Deus, no sentido de manifestação da presença de Deus sobre a tua vida. Que você possa buscar ao Senhor conosco. E lembra do texto antes de orarmos, que por causa da incredulidade deles, virou uma coisa familiar, tipo conhecida. O Senhor não operou outras coisas. A Bíblia não fala que o Senhor não os amou, que o Senhor não... Não, o Senhor curou alguns. Mas haviam outras coisas talvez que poderiam ser feitas na vida deles, que não aconteceram. Que você seja cheio da presença de Deus, querido. Nossos traumas, nossos medos. Já falei para vocês que eu tentei suicídio, que eu tentei um monte de coisa. Não foi nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra que me salvou. Foram muitos momentos deitado no chão da igreja, chorando, dizendo que eu me odiava, entendeu? Falando tudo o que eu pensava para ele. E a voz dele falando, eu te amo, eu vou te restaurar. Não estou dizendo não vai em psicólogo, eu vou. Mas o nosso primeiro recurso é ele, querido. Ele é real. Queria te convidar a ficar de pé conosco nessa noite. Queria chamar a Joyce aqui, o Bervaldi e o Júnior, pode ser? Pode vir, Júnior. Tá bom. Nós vamos cantar uma canção. Se vocês souberem, quem estava antes pode vir cantar, tá? Pode vir, cara, quem souber. Eu quero me esvaziar. Mas que isso não seja só uma canção, querido. Seja uma verdade sobre a nossa vida. Nos prostrarmos, dobrarmos o nosso coração e a nossa vida diante dele nessa noite. E para isso eu queria te convidar a fechar os teus olhos onde você está. Existe muito mais de Deus para as nossas vidas.
Muito mais. Busque ao Senhor nessa noite. Quanto tempo você não dobra o teu joelho? Você não chora? Você não clama a Ele de todo o coração? Quanto tempo você não rende a tua vida a Ele? Nós sempre seremos bíblicos, cristocêntricos. Não passaremos daquilo que a Bíblia não deixa passar. Mas a Bíblia nunca proibiu você de buscar ao Senhor. A Bíblia nunca proibiu você de ouvir e o teu coração ser inclinado às coisas que Ele quer fazer. A Bíblia nunca proibiu você de ser cheio da presença dEle.